a independência do Brasil. O dia em que Dom Pedro deu o grito às margens do rio Ipiranga e finalmente nos separou de Portugal. 7 de setembro de 1822 costuma ser apresentado como um jogo de cartas marcadas. Ah, quem nos separou de Portugal foi o filho do rei. O povo não opinou em nada. Só que um olhar mais atento aos jornais de 1821 mostram exatamente o contrário. A independência do Brasil não foi um jogo de cartas marcadas por uma razão muito simples, porque todos os grandes acontecimentos históricos, eles são caracterizados por uma grande indeterminação. A independência significa a ruptura dos laços coloniais, né? A própria ideia de colônia é uma ideia que não existiu sempre. As pessoas que vinham para cá, eles eram colonos no sentido de que vinham colonizar, né? E o Brasil era parte de um grande império, que era o Império Português. Agora, a independência do Brasil foi diferente porque o que aconteceu? Enquanto o rei da Espanha foi preso e os vice-reinos e as capitanias da América Hispânica ficaram acéfalas, né? E daí começou o processo de independência, no Brasil aconteceu o contrário. Dom João conseguiu escapar de Napoleão Bonaparte, embarcando 5 horas antes das tropas do general Junot entrarem em Lisboa. E aí vieram para o Brasil. Isso é um fato realmente inédito, que você teve a transferência do poder metropolitano para uma antiga colônia, né? Isso é um negócio que não tem precedente. A partir do momento que ele vem para o Brasil, ele encontra uma tela em branco, que ele vai começar a pintar essa tela, coisa que Portugal ele não podia fazer, porque lá as instituições já estavam criadas e tal. Aqui ele vai criar o Estado, vai criar a biblioteca, vai criar o Banco do Brasil, vai criar a primeira faculdade, que vai ser a Medicina da Bahia, vai criar o Jardim Botânico, que era uma propriedade privada da coroa, onde ele vai começar a aclimatar espécies, vai começar a fazer chá, vai começar a plantar chá, ele vai trazer uma colônia de chineses no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, para começar a aclimatar o chá, para ele começar a vender para os ingleses, que eram os principais parceiros comerciais de Portugal. E que isso só se explica também, não só pelo fato da invasão de Portugal, mas isso se explica também pela centralidade que o Brasil tinha no Império Português. Vários políticos portugueses, como Dom Rodrigo de Souza Coutinho, diziam que a parte mais valiosa da monarquia portuguesa é o Brasil. E que valia a pena, eventualmente, abandonar Portugal para governar do Brasil. Na prática, já a partir de 1808, com a vinda da família real, o Brasil em si já estava independente. Ou pelo menos pouco dependente de Portugal. E os patrícios, é claro, não gostaram nem um pouco desse novo cenário. Portugal tinha empobrecido miseravelmente depois que a corte saiu de lá. Então eles estavam falando que eles tinham virado colônia do Brasil, que a sede estava no Brasil. E eles perderam todas as regalias econômicas, porque o Brasil estava negociando direto com a Inglaterra. Em Portugal, o que você tem, na verdade, a independência do Brasil não é a independência do Brasil. A revolta de Portugal é, na verdade, para ter a independência de Portugal. Porque Portugal que tinha virado colônia do Brasil. Então, a Revolução Constitucionalista do Porto é para fazer a Constituição, mas é para obrigar a família real a voltar para Portugal sob pena de perder o trono. E essa revolta foi chamada de a Revolução do Porto, ou a Revolução do Porto. Os deputados que ficaram em Portugal decidiram: chega de farra, queremos uma constituição para controlar o poder da família real e que ela volte imediatamente para casa. O Brasil volta a ser uma colônia dividida em várias unidades. Não existiria mais um governo centralizador aqui no Brasil. Então você imagina que loucura seria isso? Qualquer processo teu, qualquer coisa que você quisesse ir para a justiça, ia ter que ir para Lisboa ser resolvido. Era irreal. O funcionalismo público que você citou ia se extinguir. Então, até os portugueses que ficaram aqui começaram também a ser a favor de algo que impedisse essa loucura. Dom João VI obedece à corte e volta com a família para Portugal. Mas atenção, porque é aí que começa a independência do Brasil. No melhor estilo Esqueceram de Mim, Dom João esquece o seu filho Dom Pedro I aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Na verdade, foi um golpe do Dom João VI. Dom João VI é tido como bobão, mas ele era um brilhante estrategista. Quando ele não sabia o que fazer, ele não fazia nada. Então ele não prejudicava o cenário. Isso mostra o grau de indeterminação do processo. Se o jogo da independência tivesse sido um jogo de cartas marcadas, tudo estaria predeterminadamente estabelecido. E a rigor, a independência do Brasil não foi a independência do Brasil contra Portugal. Foi a independência de Dom Pedro I contra as cortes de Lisboa.
que era um negócio muito diferente. Ele ia dizer que não ia mais respeitar as cortes de Lisboa. Mas não estava fechada a ideia de que, eventualmente, se pudesse reunir as coroas de novo depois. Porque o Brasil era Reino Unido com Portugal. O Brasil não era mais colônia de Portugal. Se saíssem do Brasil, se essa estrutura governamental que ainda tinha saísse do Brasil, o Brasil nunca ia aceitar ficar refém de Portugal novamente. Ia ter independência de qualquer jeito, com eles ou sem eles. No período que a corte ficou no Rio, você criou tribunais, você criou um monte de órgãos administrativos, burocracia, um monte de interesses que iam ser desfeitos com a partida do príncipe e o desfazimento do Rio como capital do Brasil. Então você começou os grandes comerciantes, você começou a ter um movimento para ele ficar e manter a unidade do reino do Brasil. O dia do fico você deve ter aprendido na escola. 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro sobe na varanda do Paço Imperial e decreta: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Frase linda, né? Muito bonito. Mas tem um problema, um pequeno problema aí. Ela nunca foi dita. Essa frase foi inventada pelos jornais no dia seguinte. Naquela época era assim, a imprensa era sensacionalista e inventava fatos direto. Naquela época. A verdadeira frase foi muito mais política, veja só. Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa, demorarei a minha saída até que Portugal e meu augusto pai decidam a esse respeito. Só que essa frase, muito mais, contida, mostram duas coisas muito importantes. Uma é que havia muita pressão popular para que Dom Pedro ficasse no Brasil. E a outra é que no ano de 1822 foi um ano de intenso debate na sociedade. A independência que viria a acontecer no dia 7 de setembro foi fruto também de uma vontade popular. Elite e povo juntos com projetos de independência. Só que o Brasil tem medo depois de ficar subordinado de novo a Portugal. E é do atrito das cortes de Lisboa com o príncipe é que você tem essa proclamação de independência que é mais ou menos. Essa independência cidadã tem data, local e cenas conhecidas e comemoradas até hoje. Só que também não foi muito bem do jeito que você conhece, ou aprendeu, já esqueceu e vai lembrar agora. A gente se acostumou a ver a cena da independência vendo Dom Pedro I como Tarcísio Meira, né? Que era o famoso Independência ou Morte, um filme de 72, que a gente via exaustão na televisão. E, na verdade, não. Durante todo o caminho, Dom Pedro veio parando, né, porque a diarreia pegou ele de jeito e ele tinha que se aliviar o tempo todo, sempre procurando uns arbustos, né? A comitiva saía um pouco de lado e ele continuava a viagem. Não, tem gente que encontra aqui, olha, 7 erros nessa imagem, né? Dom Pedro I não estava com essa espada aqui, né? Dizem que ele não estava com espada nenhuma quando ele deu o grito do Ipiranga. Que, na verdade, os historiadores dizem que foram 2, né? E aí, depois, ele reuniu a tropa, que não era desse tamanho. E aí a gente pode dizer que esse é o segundo erro. Ele aí disse o famoso Independência ou Morte, né? O famoso grito. Ele não viajava com um cavalo tão bonito assim. Na verdade, eles estavam vindo de Santos e nesse tipo de viagem, uma viagem de 70 quilômetros, eles usavam as mulas, né? Mas não ficaria bem uma mula aqui no quadro. Como era também uma viagem longa, ninguém, né, a guarda, as pessoas da comitiva não viajavam com roupas aqui de veludo, com roupas tão chiques, eram roupas de algodão para suportar ali o calor. A Casa do Grito também não existia nessa época, né? Ela não fazia parte da paisagem, ela aparece depois. A gente vê aqui os cavalos quase tocando o Riacho do Ipiranga. Na verdade, o grito, né, o Independência ou Morte, ele foi dado muito próximo ao Riacho do Ipiranga, mas a 400 metros de distância, então ele não apareceria aqui. A imagem mostra também que tem mulheres, crianças, nada disso. O Pedro Américo tentou retratar aqui que foi uma ação popular, um gesto popular, mas não tinha mulher, não tinha criança nessa cena, não tinha tanta gente, né? A comitiva era bem menor. O próprio Pedro Américo, ele se pinta aqui no meio e ele não estava aqui, ele não era nem nascido nessa época. Então, são coisas aqui que, olha, você pode recorrer. Se multaram algum cavalo aqui por excesso de velocidade, você pode recorrer, porque essa imagem não é verdadeira. Com vocês, o History apresenta ao Brasil o verdadeiro quadro da independência. Tira daí, é outro, vira.
ela chega no Brasil já falando português. Então, quando ela chegar aqui no Brasil, o negócio não tem assim, entendeu? Não tem essa coisa de romantismo. Portugal tinha empobrecido miseravelmente depois que a corte saiu de lá. Não, tem gente que encontra aqui, olha, 7 erros nessa imagem, né? Ia ter independência de qualquer jeito, com eles ou sem eles. Dom Pedro I era casado com a Imperatriz Leopoldina, também conhecido como uma linha do trem de São Paulo. Mas você sabe quem era Dom Pedro e Leopoldina? Este casal emblemático imperial do Brasil? A educação que foi desleixada, foi uma coisa capenga do Dom Pedro I, que ele vai se ressentir. O da Leopoldina foi perfeito. Então, assim, os Habsburgos, eles educavam os seus príncipes para apresentarem peças de teatro. Por quê? Porque era a maneira deles aprenderem a falar com o público. Sabe? Tinha todo uma coisa e ancestral. Era uma coisa que já vinha na família sendo trabalhada há anos. Acho que é uma das figuras mais importantes da história do Brasil, principalmente como mulher. E ela teve uma formação rígida, que foi a formação de uma das casas reais europeias mais severas, que são os Habsburgos, mas é severa no sentido de formação de pessoa, de formação de caráter. A educação dela era muito superior à dele. Para você ter uma ideia, quando você começa a aventar a possibilidade de ela casar com ele, ela já começa a aprender português. Ela chega no Brasil já falando português. Então, era muito sério o negócio, sabe? Era levado a sério a questão da educação. A dona Leopoldina, ela, apesar, né, de ser sobrinha em segundo grau da Maria Antonieta, mas ela era quase o oposto, ou seja, ela não vai nunca ser lembrada como uma mulher vaidosa. Entretanto, era uma amante da ciência. Eu até chamo, né, a dona Leopoldina, talvez, de mãe da ciência no Brasil. Ela até se intitulava assim de uma cientista amadora, só que eu adoraria ser uma cientista amadora como ela foi. E então ele, como o futuro rei de Portugal, vai fazer com que, por exemplo, se ele não quiser estudar, ninguém vai obrigar ele a estudar. Então, tinha dia que ele não tava afim. E aí ele mandava o professor embora. E tinha umas coisas engraçadas, tipo, como que se educava dentro da família de Bragança o príncipe rebelde, né? Que seria o caso do Dom Pedro. Você teria um amigo desse príncipe que apanharia por ele. Mentira. Então, por exemplo, o Dom Pedro teria então um amigo que esse amigo apanharia por ele, e aí ele ficaria com dó que esse amigo vai apanhar, e aí ele seria mais comportado, né? Eles eram tão displicentes que quando Dom Pedro II nasceu, Dom Pedro I pegou nos braços, mostrou para o irmão, para o Dom Miguel, e disse assim, ó, esse aqui vai ser o primeiro bem educado da família. Educação que foi, ou falta de educação que deram para ele, foi muito responsável pelo tipo de personalidade que ele veio a ostentar, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele era muito romântico também na ideia de família. Quando o primeiro filho dele morreu, ele ficou muito traumatizado por isso. Houve um motim no Rio, ele teve que correr para a fazenda de Santa Cruz, o filho morreu. E ele guardou o filho numa gaveta no Paço. Ele se recusou a deixar enterrar. Isso é uma coisa bem do século XIX. Não, porque ele queria ficar abrindo e ficar olhando o menino, entendeu? De chorando. Ela se casa com 20 anos, que já era uma idade um pouco avançada para uma mulher se casar na época, principalmente dentro da realeza. Ela casa por procuração em Viena, é feito todo um casamento mesmo, na igreja e tal, e o tio dela serve de representante, o tio dela representa esse noivo que não está. É feito um baile, tem um baile monumental, onde o Brasil é vendido na Europa. Isso também é muito interessante. O Marquês de Marialva, que faz todo esse casamento, ele prepara o baile brasileiro em Viena. Então, esse baile é uma coisa mais faustosa que Viena viu. Vai virar um adjetivo. O brasileiro vai virar um adjetivo em Viena de tudo que é luxuoso, exótico. Sabe assim, por quê? Porque eles estão vendendo... Esse casamento também é uma forma de se vender o Brasil na Europa. Tem gastado o orçamento do ano. É um absurdo, ele gastou a própria herança, pra você ter uma ideia, ele gastou a herança dele. Quando é fechado o contrato de casamento, ela recebe um medalhão maravilhoso
que todo mundo que vê o medalhão repara na quantidade de diamantes que existem em volta desse medalhão. E no centro desse medalhão tem uma miniatura com o rosto pintado do Dom Pedro. O mais engraçado, ela não repara nos diamantes. A primeira carta que ela escreve pra irmã, falando dele, é a figura, o Adonis. Ela acha ele maravilhoso, o nariz dele, a boca, descreve ele todo, apaixonadíssimo. Aí começa o tormento da Leopoldina. Imagina, hoje você fazer uma viagem é a coisa mais normal do mundo, né? Só que na época não era bem assim, você tinha que pegar um navio. No caso, ela estava em Viena e ela, com essa corte, se desloca de Viena, passa por vários estados do Império Austro-Húngaro até chegar na Itália. E lá na Itália, ela vai conhecer Veneza com a irmã, ela vai para Pisa, ver a torre. Ela vai curtir o turismo, porque ela está esperando os navios virem pegar ela para atravessar o Atlântico. Olha, foi um dia de muitas surpresas. Ela desembarcou no cais, que era do lado do Mosteiro de São Bento. Ela foi recebida pelo rei, pela rainha, pelos príncipes. Ela foi recebida pela família real do Império Luso-Brasileiro, que estava deslocado no Rio de Janeiro. Tinha se transferido para cá. Ele foi recebido com toda a pompa e toda a circunstância da monarquia. E tanto que quando ela atravessa o Atlântico, que ela passa de Gibraltar e tem aquele baque de, tipo, tô deixando o Mediterrâneo para trás, acabou a Europa, daqui para frente é o Atlântico. E o Atlântico violento ela vai pegar, porque já está no começo da estação perigosa de atravessar o Atlântico. Então esse navio vai jogar, vai pegar tempestade, ela vai passar mal, e aí ela sempre descrevendo que a única coisa que dá forças é ela agarrar o medalhão e olhar pro rosto dele. Então é uma jovem romântica que chega no Brasil e rapidinho ela se desilude com tudo. A Leopoldina, ela é criada basicamente dentro do romantismo alemão. Então essa coisa do amor romântico, sofrimento de jovem Werther de Goethe, ela vai conhecer Goethe, ela vai conviver com Goethe. Ela vai dançar as primeiras valsas vienenses, a valsa também está sendo... Então todo esse movimento, ela está inserida dentro desse movimento romântico alemão. Então quando ela chegar aqui no Brasil, o negócio é bem assim, entendeu? Não tem essa coisa de romantismo. Agora, então, o que ela estranhou? Ela deve ter estranhado a arquitetura portuguesa, ela deve ter estranhado a escravidão, ela estranhou a etiqueta da corte, que era diferente da corte austríaca. Ela estranhou... Mas tudo isso que ela estranhou, Dom João também estranhou quando chegou, e a Carlota Joaquina, rainha de Portugal, também achou muito estranho. Um monte de mosquitos, a escravidão, enfim, tudo o cenário brasileiro, eu diria ibero-americano, que era muito diferente do europeu. O calor. Então, lógico que ela vai ter esse contato, fora que ela vai ter um Rio de Janeiro também com vários problemas, né, de estrutura, né, até mesmo de higiene, de tudo. Então, isso, lógico, que a magoou. Além do que o próprio clima, né, o calor. Não devia ser fácil. Bem diferente do clima da Áustria, né? Era o marido pelo qual ela estava apaixonada, era a época do romantismo, ela recebia... Ela estava encantada, porque diziam que ele era muito bonito. Todo mundo diz que ele era muito bonito. Agora, eu acho estranho como é que ele podia ser tão bonito assim, sendo filho de um par tão feio quanto eram Dom João e Dona Carlota Joaquina, que era né, parece que eles eram muito feios. Eu não sei como é que ele sai bonito. Então, eu não sei se Dom João e Carlota não eram tão feios ou se Dom Pedro não era assim tão bonito. E ela se apaixona por ele, claro, e ele inicialmente também. Ele nunca foi fiel, né? Isso era, a infidelidade dele era uma coisa absurda, e ela vai sofrer muito por causa disso. Sim, ele não era um marido fiel. E ele não mantinha as aparências, que era o pior, porque infiéis eram todos. Toda aristocracia é infiel. Por que toda aristocracia é infiel? Porque todos os casamentos são arranjados. Tá? São todos os casamentos arranjados entre as famílias importantes, entre famílias aristocráticas, para conseguir manter o padrão de vida aristocrático. Tá? Isso, e no caso das famílias reais, isso era mais forte ainda, porque eram laços dinásticos que tinham a ver com as políticas dos seus respectivos reinos. Então, a questão era manter a aparência, você respeitar o outro. Né? E acho que Dom Pedro estava habituado, na verdade, a ter um tipo de liberdade que... Enfim, houve um problema sério que foi a Marquesa de Santos. Então ela nunca vai cobrar nada dele, ela vai sofrer em silêncio até chegar a Marquesa de Santos na jogada.
Então a questão era manter a aparência, você respeitar o outro, né? E eu acho que Dom Pedro estava habituado, na verdade, a ter um tipo de liberdade que... Enfim, houve um problema sério que foi a Marquesa de Santos. Isso por quê? Porque foi um relacionamento que se tornou público. Pior, ele deu cargos para ela, inclusive cargos de confiança junto à dona Leopoldina. Isso era uma afronta. Então ela nunca vai cobrar nada dele, ela vai sofrer em silêncio porque sabe que ela é a esposa oficial e que ele sempre vai estar do lado dela. Pois bem, até chegar a Marquesa de Santos na jogada. Dom Pedro I, quando estava em São Paulo proclamando a independência, conheceu essa paulistana bela, a Domitila de Castro, Canto e Melo. E que depois ele deu o título de Marquesa de Santos, que é muito mais fácil do que falar Domitila de Castro e Melo. Pois é. Só que ela não era de Santos. Ao contrário, ela era inimiga dos Andradas, que eram da cidade. E Dom Pedro, para provocar José Bonifácio, que você também já deve ter ouvido falar, e é claro, agradar a amante, deu esse nome a ela. Agora vamos para o que importa. Dom Pedro, nessa viagem, engravidou Domitila e engravidou também a irmã dela. Afinal de contas, né? Por que não? E levou todas elas para o Rio de Janeiro. O que aconteceu era o seguinte, assim, a princesa não tinha muito com quem conversar, tá? Ela conversava com José Bonifácio, que tinha cultura, que era viajado, mas não tinha muita gente viajada na corte no Rio. Mas não é porque não era no Rio, a corte portuguesa também não era viajada. Era uma corte meio pobrezinha. E o Dom Pedro tinha uma paixão, um furor sexual pela Domitila, né? E ele não mantinha as aparências, entendeu? Volta e meia você tem relatos de diplomatas que vão encontrar com o imperador quase pelado, entendeu? Ou que foi no Rio, chegou para encontrar no Riacho, ele estava tomando banho no Rio nu. Então é um escândalo aberto, a sociedade inteira falava sobre isso. As ruas do Rio de Janeiro apareciam grafitadas, vamos dizer assim, apareciam com desenhos caricatos dessa situação. Então era uma coisa pública e notória. Havia muita gente que era contra a influência da Marquesa de Santos na corte. A Marquesa de Santos era oficialmente dama da imperatriz. Ela entra numa depressão profunda em 26 por conta de toda essa situação. Você vê pelos diários que eu achei dela, de Viena, que eu achei um diário dela, da juventude dela em Viena. Você vê a impetuosidade dela, você vê a liberdade que ela tinha. Ela ia no teatro sozinha, ela cavalgava sozinha. Ela tinha iniciativas, ela era uma mulher ativa, era uma mulher forte e que ela se anula nesse casamento. E essa nossa imperatriz, que ficou muito famosa até hoje, né? Tem nome de praça, de rua, de estação de trem, escola de samba. Pode crer, escola de samba. Morreu muito jovem no Rio de Janeiro, com apenas 29 aninhos. Mas como isso aconteceu? Como ela morreu? O que aconteceu? Depois que ela morreu, ela era uma pessoa querida pelo povo. E esses setores da corte que eram contra a Domitila e espalharam para o povo que ela tinha morrido de desgosto por causa da Domitila e os adversários, inimigos do imperador, de que ele teria batido nela, ou teria jogado escada abaixo. Mas, a bem da verdade, o que o Dom Pedro faz? Ele tenta mostrar a Leopoldina e a Marquesa de Santos juntas num beijamão que ele vai dar antes de partir para o sul. E a Leopoldina fala não, chega, sabe assim? Tá? E aí dizem que, também não existe prova documental sobre isso, que o Dom Pedro teria dado um safanão nela, feito alguma coisa contra a Leopoldina. O feto, quando ele é expelido da Leopoldina, não há um problema no feto. O problema é na Leopoldina. Ela tá morrendo. O corpo entra em trabalho de parto para expulsão do feto porque o corpo está morrendo. Não é o feto que está com problema. E era um menino. Quer dizer, ele ia ter outro filho. Nós fizemos várias análises nos remanescentes humanos, ou seja, no corpo da imperatriz, porque nós tínhamos indicações, por exemplo, de uma lenda, não é nada que tenha sido publicado, mas é uma lenda da própria Quinta da Boa Vista que dizia que eles tiveram uma briga e que o Dom Pedro tinha empurrado e ela teria rolado as escadas e teve uma fratura de fêmur. Só que nós vimos que ela não tem nenhum tipo, né, de fratura em nenhuma parte do corpo dela, inclusive a parte odontológica.
Eu li exaustivamente os boletins médicos, porque é instituído uma comissão médica e, assim, eles torturaram essa mulher. É uma coisa, assim... Você imagina, não se sabia o que era você lavar a mão para tratar um paciente, né? Você vai ter isso daí daqui a alguns anos só. Então você imagina quantas mãos fizeram toque nela, rasparam a cabeça dela, porque, sabe, era um método de aliviar febre, sabe, umas coisas muito medievais. E assim, era tanta gente tentando salvar que eu acho que o tratamento acabou sendo mais prejudicial do que a própria doença que ela teve. Claro, começa com uma depressão e vai se transformando numa infecção generalizada. Não, só que isso, claro, eu não posso chegar e falar assim, não, ele nunca praticou nenhum tipo de violência contra ela. Por quê? Eu acredito como violência, né, você pegar de uma forma mais forte num braço, alguma coisa assim, um simples tapa. Você não precisa quebrar o osso de ninguém para ser uma violência. Eu acredito que talvez, né, lógico que aí eu não tenho como ter um embasamento científico, mas como pessoa, como ser humano e principalmente como mulher também, eu acredito que ela acabou tendo esse tipo de problema também por causa de uma depressão, né? Havia essa questão da exposição pública desse relacionamento do marido. Então, tudo isso, claro, né? Agravou ainda mais. E se você for ver, era uma moça, né? De 29 anos. O Rio de Janeiro não fez bem pra menina De jeito nenhum. Não, o Rio de Janeiro não fez bem para ela de modo algum. O romantismo para ela também não fez, porque o que acontece? Uma princesa, ela não era feita para se apaixonar pelo príncipe. É isso a Disney que vai inventar, né? A princesa é feita para gerar herdeiro para o trono. A partir do momento que eu tive esse contato com eles, eles não são mais figuras de livros, de quadros em museus. Eles são seres humanos como nós somos. Ou seja, por exemplo, no próprio caso do Dom Pedro, ele é humano. Nós erramos também. Quem somos nós para julgar? Ele era tão infiel quanto Dom Pedro I. Até que Dom Pedro II foi bastante moderado. Ele teve aparentemente 14. A questão é que ele era muito discreto. E teve uma outra amante que foi a Condessa de Villeneuve, o relacionamento mais erótico de Dom Pedro II. Dom Pedro II, o homem que dominou o Brasil por mais tempo. Estudioso, viajado e também muito curioso, foi um dos homens mais inteligentes que já passou aqui pelo Brasil e entrou para a história por viver entre os livros. Qualquer mulher que queria se aproximar do Dom Pedro falava que queria conhecer a biblioteca dele. Aí ele levava a biblioteca. Quer dizer, até para fazer sexo ele usava... A biblioteca do rei. Quando se fala em escândalo sexual na monarquia, todo mundo já pensa Dom Pedro I. Que é tipo assim, o Dom Pedro I era o safadão do império ali, mano. Ele era... Mas o que pouca gente sabe é que o filho tímido, desajeitado do primeiro imperador também dava suas puladas de cerca. E assim, eu contei e não eram poucas. Ah, então... ele era tão infiel quanto Dom Pedro I. Talvez mais, até. A questão é que ele era muito discreto. Comparado com os outros monarcas da época e de outras, até que Dom Pedro II foi bastante moderado. Ele teve aparentemente 14 relacionamentos extraconjugais, né? Comparando ao Napoleão, que reinou por muito menos tempo e teve 50... Mas ele foi o que nós chamaríamos hoje de um come quieto, né? Ele era muito consciencioso dos seus deveres, ele era mais do que o seu augusto pai, Dom Pedro I. Ele preservava a imagem da monarquia. A imagem da monarquia era muito importante para ele. E ele era a imagem da monarquia, ele representava a monarquia. Então ele era muito cuidadoso, muito discreto, né, com seus relacionamentos. E a única coisa
Isso também ele pegou do pai. Era a sovinice dele, porque ele não ajudava nada as amantes. Dom Pedro II, não confundir com o primeiro, era casado com a imperatriz Teresa Cristina. Essa não tem nome de estação, não deve ser tão famosa. E o casamento durou a vida toda, mesmo porque não tinha essa história de divórcio, né? Eles ficaram casados por quase 50 anos. Só que nesse tempo, né, o nosso imperador intelectual, ele deu as suas escapadas, tá ligado? Tipo, traiu mesmo. O mais célebre, o mais importante relacionamento extraconjugal de Dom Pedro II foi com a Condessa de Barral. Durou mais de 30 anos esse relacionamento e era uma mulher cujo nível intelectual se equiparava ao dele, né? Ela era uma mulher muito culta, viajada, e as cartas deles são, assim, tem muita troca intelectual, né? Mas pode ser que houvesse mais troca erótica, só que ela talvez não tenha preservado essas cartas. Porque a gente sabe desses relacionamentos através das cartas que foram preservadas, né? Então pode ser que ela não tivesse interesse em que a posteridade, os netos e tudo soubessem das escapadas dela, né? Porque ela era casada também. Houve, por exemplo, uma outra amante de Dom Pedro, que se chamava Eponina. E nós temos 5 cartas dessa Eponina para o Dom Pedro, e todas elas vinham com papel florido, assim, uma letrinha miudinha, e todas começavam com meu queridinho ou meu amorzinho, né? E teve uma outra amante que foi a Condessa de Villeneuve. Essa foi provavelmente, pelo que a gente sabe, o relacionamento mais erótico do Dom Pedro II. Nós temos as cartas dele para ela, né? E ele fala, aí realmente ele parece um pouco o pai dele. Ele fala de seios, ele fala de delírios, né? De nós dois naquele quarto, fizemos loucuras e não sei o quê. Foi um relacionamento bem erótico. Ela era 9 anos mais nova que ele, e ele já tinha quase 60, né? Então, um homem maduro daquele jeito, tendo aqueles extravasamentos românticos, eróticos, é incrível. A Villeneuve era casada. Todas elas eram. Todas eram, porque, claro, a pessoa casada ela é mais discreta, né? Uma pessoa solteira poderia até depois chantageá-lo, alguma coisa assim. Não, ele era cuidadoso. Ele era cuidadoso, inclusive, na escolha das amantes. Então era o marido que tinha que manter a amante na corte. Então o marido que tinha que bancar essa história toda, entendeu? Você pesquisando a fundo o Segundo Reinado, você encontra coisas meio absurdas e fala, como é que ninguém fala sobre isso? Né? Tem um caso que é do roubo das joias da coroa. Tem uma festa no Paço Imperial, baile, tem uma festa de aniversário, e aí elas deixam as joias dentro de uma caixa no Palácio São Cristóvão. Então elas saem do Paço, vão para o Palácio São Cristóvão, se trocam, deixam as joias e sobem para Petrópolis. Quando elas voltam, as joias sumiram. A lata de joias sumiu do Palácio São Cristóvão. É aberto um inquérito, né? É feita uma investigação sobre as joias que sumiram. Descobrem a lata enterrada dentro de uma propriedade, no lamaçal, num sítio dentro da propriedade de São Cristóvão, e esse sítio era de um ex-funcionário do Dom Pedro II. E o Dom Pedro pega e manda abafar o caso. Ele é uma das pouquíssimas vezes que você vê o Dom Pedro II interferindo em algo administrativo. Só que o Dom Pedro pediu para que ele não fosse punido, apesar de que ele foi pego, né, assim, em flagrante, praticamente. Aí eu falei, mas que diabo, né? Aí eu comecei a investigar nos jornais da época. E aí surge, uma das primeiras vezes, a expressão mar de lama. Por quê? Porque se encontra na lama as joias, e porque esse tal lacaio, que havia sido mandado embora já do palácio, morava de favor numa das casas da propriedade deles, havia sido suspeito de roubo já antes, só que o Dom Pedro continua protegendo ele. Por quê? Porque ele era o confiteiro do Dom Pedro.
ele arranjava encontros amorosos para Dom Pedro II, então ele poderia estar chantageando. Ele sabia dos casos, sabia de tudo. Então o cara era o arquivo vivo das infidelidades. Era o bibliotecário do rei. Então, quer dizer, você vê que o negócio existia, entendeu? Em todos os ramos da família. E pelo que a gente viu, ficou claro que Dom Pedro II era um rapaz que, né, vivia ali entre os livros, né, suando nos livros. Exatamente, né? Mas entre um livro e outro, ele se divertia. Olha, na minha opinião, a monarquia foi o período áureo da história do Brasil. Se essas revoltas tivessem tido sucesso hoje, claro, a gente teria passaporte para conhecer o Rio Grande do Sul. Foi uma tentativa da República de desconstruir a monarquia. Ele era tão infiel quanto Dom Pedro I. Até que Dom Pedro II foi bastante moderado. Ele teve aparentemente 14. A questão é que ele era muito discreto. E teve uma outra amante que foi a Condessa de Villeneuve, o relacionamento mais erótico do Dom Pedro II. Bem, amigos, sejam bem-vindos ao sorteio dos grupos do Sul-Americano de Futebol. O grupo A está muito equilibrado. É o grupo da morte, com Brasil, Rio Grande do Sul, Bahia e a fraquíssima Argentina, amigo. O grupo B vem com Chile, Pernambuco, Bolívia e Maranhão. E assim seria a América do Sul se não fosse a monarquia brasileira. Olha, na minha opinião, a monarquia foi o período áureo da história do Brasil. A monarquia não afundou o Brasil. Nos 70 anos de monarquia no Brasil, foi quando o Brasil realmente emergiu como nação. O primeiro reinado nos deixou como legado a independência. Nós nos tornamos uma nação independente graças ao primeiro reinado. O segundo reinado deixou um legado ainda mais invejável. O segundo reinado deixou unidade territorial consolidada, um sistema eleitoral efetivo, judiciário independente, total liberdade de imprensa e, o mais importante de tudo, nos deixou a abolição da escravatura, né? Nos deixou uma escravatura abolida. Eu acho que existe uma tendência a exagerar a diferença entre república e monarquia na época. O fato do Brasil ter sido organizado como Estado através da monarquia, comparativamente aos outros países, foi benéfico ao Brasil. Entendeu? Porque você diminuiu a resistência a partir do momento em que o chefe de Estado era a autoridade tradicional. Em todos os outros países foi preciso tentar reinventar uma autoridade qualquer que fosse respeitada para acabar com a Guerra Civil. Esse foi o legado do segundo reinado. Então, eu acho que é um reinado fabuloso, né? Comparando com tudo que nós tivemos e temos ainda hoje. Só que isso não quer dizer que só houve maravilhas na época do Império Brasileiro. Inclusive, muitas revoltas surgiram nessa época. E você já deve ter ouvido essa história, né? De diversos estados que queriam se separar do Brasil. Em 1824, a Confederação do Equador tenta separar parte do Nordeste do Brasil. Não conseguiu. Em 1826, a Cisplatina tenta formar um país independente chamado Uruguai. Olha só, conseguiu, né? Porque você não conhece nenhuma Cisplatina. Em 1835, a Revolta da Cabanagem tenta separar o Pará do Brasil. Fracassou também. No mesmo ano, o Rio Grande do Sul inicia o mais forte movimento separatista, a Revolução Farroupilha, e perdeu também. Se essas revoltas tivessem tido sucesso hoje, claro, a gente teria passaporte para conhecer o Rio Grande do Sul, usar passaporte para conhecer o Recife, né? Como que aconteceu com as províncias espanholas depois da independência? Essa pulverização de países, são pequenos países. Com o Brasil podia ter acontecido a mesma coisa. Muita gente pergunta por que... Não é muita gente que pergunta, né? Uma grande pergunta sobre o Brasil é por que a gente não se dividiu em diversas pequenas repúblicas, como aconteceu com o resto da América do Sul? Só não aconteceu porque nós tivemos um império com mão pesada, com um grande exército e que sempre soube reprimir, né, essas revoltas regionais, sejam de elite, sejam populares. Em 1837, a Bahia tenta sua emancipação com a Revolta da Sabinada. Não conseguiu. Em 1838, é a vez do Maranhão. A balaiada fracassa também. O Brasil teria sido como
as inúmeras republiquetas hispânicas do resto da América do Sul. Havia também grandes blocos, né, de nações que se fragmentaram em vários países pequenos, todos em guerra uns com os outros e dirigidos por tiranetes. Isso teria acontecido com o Brasil também. O Brasil, pelas previsões que alguns historiadores fazem, teria se dividido em 3 blocos. Talvez mais. Você não tinha projeto republicano que mantivesse a integridade territorial brasileira. Todos os projetos republicanos até 1870 são todos separatistas. Mas haveria muita guerra. O Império nos poupou disso tudo, né? A República foi proclamada com o objetivo de impedir a democratização plena do Estado e da sociedade brasileira. O último gabinete monárquico, que era o Gabinete Ouro Preto, ele tinha engatilhado um programa de reformas que, se implantado, teria feito do Brasil uma das nações mais modernas do planeta naquela época. Tem muita coisa que não é contada, né? E o que é contado, o que chegou para a gente atualmente, foi uma tentativa da República de desconstruir a monarquia. Foi um golpe de Estado, né? Esse golpe de Estado visava o quê? A implantação de um novo governo, novos políticos, né? E acabar com o Império. Nessa de acabar com o Império, isso não era uma coisa da população, era uma coisa dos políticos que queriam essa mudança, de uma fragmentação desses políticos que queriam essa mudança. Então, para justificar a queda, então começa-se a pintar de maneira negativa os principais personagens do antigo regime. Nada diferente de hoje em dia. Nada, é a mesma coisa. A história se repete, vira caricatura. Então, assim, aí a oligarquia cafeeira, que já estava por aqui, né, com a abolição da escravatura, eles falaram, não, agora chega, a gente vai derrubar esse governo. Então, assim, foram os elementos mais reacionários do Império que se uniram para derrubar a monarquia. Eles se tornaram republicanos.